Olá, queridos amigos, queridos irmãos em Cristo, que bom estarmos aqui reunidos juntos nessa manhã para mais um Café com Eclesiastes e desejo que você venha ser abençoado nesse momento de meditação, de realmente reflexão sobre um tema muito interessante que Salomão vai descrever aqui nos 4 primeiros versículos que eu quero compartilhar com vocês hoje. E eu quero que você pegue a sua Bíblia, a sua caneta, seu lápis e a sua caneta e seu caderno. Vai aí anotando o que você achar muito especial para você. Amém? Vamos orar. Agradecemos a Deus por essa manhã. Agradecemos pelo teu amor por nós. Agradecemos a Deus porque sabemos que o Senhor nos tem dado vida. Só acordar pela manhã e poder respirar já é uma grande bênção. Podermos estar aqui junto com nossos irmãos é algo que não se pode medir. Agradecemos porque o Senhor nos tem dado o dom da vida e que possamos aproveitar a cada minuto em ação de graças ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu quero que você acompanhe comigo aqui alguns versículos. Melhor é a boa fama do que um unguento precioso. Capítulo 7, de Eclesiastes, versículo, vou repetir. Melhor é a boa fama do que um unguento precioso, e o dia da morte, melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto, do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas dos insensatos na casa da alegria. Parece uma contradição do que Salomão vem dizendo agora até aqui, da alegria de viver das coisas que Deus tem dado. Não, ele não está cancelando isso, mas está ensinando algo profundo que muitas vezes não atentamos para o valor das dificuldades, o valor das tribulações que advêm a todos nós. Eu quero que você acompanhe comigo aqui algumas considerações que eu quero passar para vocês, que muitas vezes Deus permite que nós passemos por dificuldades. Não que Deus é ruim, mas Deus nos ensina através das lutas. Vocês podem perceber que todos os homens da Bíblia, todos passaram por lutas, todos sofreram, passaram por dificuldades e morreram. E todos realmente viveram a vida com Deus. Alguns não, outros sim, se arrependeram e puderam viver a vida com Deus de uma forma maravilhosa. E vamos então meditar sobre isso, a questão da morte, a questão da alegria na casa onde há morte. Interessante que isso parece contradizer realmente um conselho que Salomão vem dizendo aqui nos versículos anteriores sobre comer, sobre beber, e encontrar a satisfação em nossas obras daquilo que realizamos, ou seja, desfrutar daquilo que Deus nos dá. Devemos sim aproveitar tudo que Deus tem nos dado da melhor maneira possível, as bênçãos recebidas dele, enquanto podemos. Mas percebemos que as dificuldades também nos atingem, a todos nós. É só lembrar da vida de Jó. O próprio Deus diz a Satanás que Jó era um homem íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal, um homem que realmente vivia a vida plena como ele. Mas Deus permitiu que Satanás tirasse todos os seus bens e depois, em uma segunda vez, a sua própria saúde. E Jó não entendia o que estava se passando e ele sofre. E quando ele vê, de repente, a primeira notícia que vem um servo seu e diz: olha, Jó, caiu o fogo do céu e consumiu toda a lavoura. E outro diz: olha, vieram os sabeus lá e roubaram todos os camelos, as ovelhas. E o outro, o terceiro, chega: Jó, os teus 10 filhos estavam juntos na mesma casa, banqueteando, e a casa ruiu sobre eles, e eles todos morreram. O que você faria numa hora dessa? Desculpa. Numa hora de adversidade, 3 notícias terríveis no mesmo instante, no mesmo dia. 10 filhos morrerem de uma vez só, soterrados. Tem tristeza maior que isso? E Jó, quando ouve essas coisas, diz que ele rasga as suas vestes, se lança ao chão
E quando você pensa que Jó iria zombar de Deus, iria dar um grito contra Deus, ele louva ao Senhor, diz: o Senhor me deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. E numa segunda vez, quando Satanás ainda insiste, dizendo a Deus que Jó ainda continuava a adorar a Deus e louvar, porque ele tinha uma boa saúde. Ele diz: tira a sua saúde para ver se ele não zomba na tua face. Deus permitiu que Satanás tirasse a saúde dele, mas não tirasse a sua vida. Isto prova que Deus conhecia o coração de Jó. Deus sabia que Jó não iria deixar de adorá-lo porque ele tinha perdido tudo ou a sua própria saúde. De fato, Satanás o fere da cabeça aos pés de uma doença terrível, tumores pelo seu corpo todo. E ele, desesperado, pegava um caco e se coçava e tal. Diz que ele emagreceu, a seu corpo cheirou mal. A sua esposa, vendo a aflição, diz: amaldiçoa esse Deus e morre. E ele, em todo o tempo, dizendo: eu nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. Você, mulher, procede como uma louca. E Jó, em todo o tempo, então, ele continua também questionando Deus, o porquê. Mas ele sabe que Deus está no controle da sua vida. E quando vieram os seus amigos a perguntar a ele, querer achar que ele estava com alguma coisa errada na sua vida, algum pecado escondido, Jó ficava ali realmente pensando sobre isso, mas quando você chega no final do livro de Jó, ele fala assim: Senhor, eu sei que tudo pode, nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora, nessa hora da aflição, na hora da dor, do sofrimento, da perda, mas agora os meus olhos te veem. Jó passou pelo sofrimento que nenhum mortal pôde passar. E sem falar outros homens de Deus, a vida do próprio apóstolo Paulo, as perseguições, o apedrejamento, as varadas, os naufrágios, a fome, a nudez, o perigo, as falsas acusações, tudo que nós encontramos na vida de Paulo, ele sofreu. Não que Deus quisesse, mas ele dizia: Senhor, se possível, faça de mim esse espinho na carne que eu tenho. Ele orou 3 vezes ao Senhor, o Senhor disse: não, a minha graça te basta. Ele entendeu que esse espinho na carne, uma enfermidade que ele tinha, é para que ele não se ensoberbecesse, não se orgulhasse de quem era o antigo Saulo e agora o Paulo usado por Deus. Então eu entendo, amado, que muitas vezes Deus permite que as aflições venham sobre nós. A adversidade nos lembra que a vida é curta e que devemos viver sabiamente cada momento da nossa vida. Não só momentos de alegria, mas no momento da dor também. Devemos estar dizendo: Senhor, está doendo, mas eu sei que o Senhor está no controle da minha vida. Eu quero estar em paz contigo em todo momento. E com isso, quando nós entendemos isto, através do sofrimento, da dor, o nosso caráter ele é realmente aperfeiçoado. Eu preguei domingo na igreja sobre Romanos capítulo 5. Diz que a tribulação produz perseverança, esperança, paciência, paciência, esperança. E Tiago fala: bem-aventurado passar por várias tribulações, várias provações. Feliz é aquele que passa. Para o cristão, isso é verdade. Interessante que na história do cristianismo e no judaísmo, o sofrimento faz parte para o aperfeiçoamento do caráter. Já na cultura grega e romana, eles dizem que, também na oriental, diz que o sofrimento não é bom. O sofrimento é porque a pessoa é ruim, é má. Mas sabemos, amados, que Deus usa o sofrimento, as diversidades da vida, para nos aperfeiçoar na fé, para crescermos mais. E cada pedra que nós temos pela frente é um degrau a mais para que nós possamos chegar mais perto de Deus. Então, a diversidade nos lembra que a vida realmente ela é curta. A nossa vida é feita de alegrias e sofrimentos também. Mas muitos devem concordar que aprendemos mais a respeito de Deus na hora do sofrimento do que na hora da alegria. Interessante que, para o verdadeiro cristão, ele aprende muito mais nas horas das adversidades, na hora do sofrimento,
do que na hora da alegria, na hora da felicidade. E será que você está tentando evitar a tristeza e o sofrimento a todo custo? Você está dizendo, eu não mereço sofrer, eu não mereço passar por tal situação. Então, quero que você encare os seus conflitos como grandes oportunidades para aprender mais a respeito de Deus, através da adversidade. Interessante na sequência, versículo 2 a 4, quando ele fala assim que melhor é a casa onde há luto do que a casa onde há banquete. Esse versículo muitas pessoas evitam pensar e evitar a respeito da morte. Não quero pensar sobre a morte. Claro, ninguém gosta de ficar pensando sobre a morte, o dia que vai morrer. Tem pessoas que já antecipam comprando o caixão, escolhendo o modelo, né? Há pessoas assim. Outras evitam pensar, se arrepiam só de pensar na morte, na verdade. Mas há pessoas que se recusam a enfrentá-la. Não, eu não quero enfrentar a morte. É claro, ninguém de nós queremos enfrentar. O apóstolo Paulo dizia, né, para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. Mas eu espero viver mais, não é? E é bom estar aqui, realmente, na presença do Senhor. A lembrarmos que a morte para o cristão é apenas uns breves momentos, como já compartilhamos aqui em Eclesiastes, da eternidade, não é? Estamos aqui passando alguns milésimos de segundo só da eternidade. Nós temos uma eternidade pela frente. Então a morte para o cristão é o fechar de olhos aqui e abrir na eternidade com Cristo, no lugar que não haveremos mais ver a morte, onde não haverá mais lágrima, onde não haverá mais tristeza alguma. Estaremos eternamente com o Senhor por todo o tempo, por toda a eternidade. Salomão nos encoraja aqui nesse texto interessante a respeito da morte. Ele lembra-nos que também existe um tempo para a mudança, para examinarmos a direção da nossa vida e até confessarmos nossos pecados a Deus enquanto nós estamos com vida. Então, nós encontramos o perdão de Deus. Quando fala que é melhor ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, por quê? Porque ali, na casa do luto, você vê o fim de todos os homens. E os vivos aplicam ali o seu coração a pensar sobre a brevidade da vida. Então, melhor a tristeza do riso, é melhor a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto te faz melhor o coração. Como é isso? Essa Bíblia fala que a alegria do Senhor é nossa força, e o coração alegre formoseia o rosto, mas essa mistura, quando a tristeza vem, nos leva a nos aproximar mais de Deus, nos leva a confiar mais em Deus. Isso que eu quero que você entenda, amados, que para nós, servos de Deus, cristãos, quando passamos por um momento de tristeza, isso aí nos leva a dobrar joelhos, a buscar o Senhor, e o Senhor nos renova, e nós podemos conhecer os milagres de Deus, que Deus está realmente cuidando de nós a cada instante. A tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, quando o coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Como assim? Quando você vai a uma casa que há luto, a um velório, né, uma casa que alguém morreu, você se sensibiliza, você vê a dor daquela pessoa, você vê o quanto é importante você aproveitar a sua vida a cada momento. Mas o tolo, ele não gosta. Ele prefere estar nas festas, nas orgias, na bebedice, porque ele não pensa na questão da eternidade, não pensa na questão da morte, na brevidade da vida. Então, quando Salomão escreve isso, que é importante nós estarmos vendo que o coração dos sábios está do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Então, é importante nós lembrarmos isso, que o Senhor nos ensina, através da morte de alguém, a considerar nossa própria vida. Quantas vezes eu fui já pregar em velório, levar consolo para a família que perdeu um ente querido. Naquele momento, Deus nos dá uma palavra de consolo para a família, mas também uma exortação a todos aqueles que estão ali presentes, ainda estão vivos. Eu sempre digo, hoje está aqui essa pessoa que morreu. O espírito dela não está mais aqui, apenas o seu corpo, pó, volta à terra.
E amanhã posso ser eu que estarei aqui, não sei, ou você também. Então nos leva a refletir sobre a vida, a importância de buscarmos o Senhor enquanto se pode achar, buscar o Senhor nesse tempo. Então muitas pessoas evitam pensar sobre a morte porque acham que traz tristeza. Sim, não é bom pensar sobre a morte, mas quando refletimos sobre ela, é para nós termos a segurança de que Jesus morreu e ressuscitou para nos dar, para nos garantir o perdão dos nossos pecados e a vida eterna, a nossa ressurreição em Cristo Jesus. Uma vez que todos morremos, a Bíblia fala que todos pecaram, que era esta glória de Deus, todos haveremos de morrer, ou Jesus venha antes. Então, faz sentido se você pensar sobre isso, faz sentido você planejar a sua vida da melhor forma possível, não esbanjar, viver loucamente, vida louca, mas experimentar a misericórdia de Deus em vez da sua justiça. Que Deus venha nos abençoar nessa manhã, que Deus te conforte o coração na hora dessa pandemia, do sofrimento. Já perdemos muitos entes queridos com essa questão desse vírus terrível. E quantos estão em dor, quero que Deus conforte cada coração. Que Deus te cure das enfermidades, que Deus te abençoe. Que você possa buscar o Senhor não só nas horas da alegria, mas nas horas de tristeza, de adversidade. Um grande abraço para você, fique na paz do Senhor, até o nosso próximo encontro. Eu só quis mencionar esses 4 versículos, porque esse texto fala de muitos assuntos, mas esse texto de hoje, falando sobre a importância de meditar sobre a nossa vida e a morte. Deus te guarde e te abençoe, um grande abraço, até lá. Deus abençoe.